No final da tarde da última sexta-feira, vigilantes da sede Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos constataram que a água do rio Paquequer, no interior da Unidade de Conservação Ambiental, estava extremamente barrenta. A mudança radical assustou os funcionários, que alertaram o pessoal administrativo. Tudo indicava que havia acontecido um deslizamento de terra no curso d'água, mas 3 dias depois, com a retomada do expediente normal de trabalho, foi constatado que o problema era muito maior do que se imaginava. Havia acontecido o deslocamento de um grande bloco de pedras em uma das encostas do Capucho do Frade, uma das montanhas que compõem o Frade na Serra dos Órgãos, em conjunto com nariz, verruga e queixo. A imagem de um condutor do Parnaso ao lado de uma das pedras assusta e mostra o tamanho do problema. O enorme maciço de granito se desprendeu em um ponto com grande inclinação e desceu levando tudo que encontrou pela frente, uma densa floresta e nascentes que compõem o nosso principal rio. O tamanho das pedras que desceram da encosta e o que elas causaram, a abertura de uma clareira de quase 1 quilômetro e cerca de 100 metros de largura no ponto mais aberto impressiona. O que aconteceu ali, a gente na terça-feira teve uma primeira incursão, né, com geração de imagem, e a gente prontamente acionou a Defesa Civil para o apoio, eles atenderam a gente ontem. A gente, ao chegar ao local, verificou que houve um descolamento de um grande bloco, né, maciço, um granito, o tipo de rocha. E junto com ele veio todos os sedimentos que vieram arrastados e as árvores, foi aberta uma grande clareira, né, na área da vegetação. A gente agora está considerando as tomadas de decisão que vão ser a interdição do local, né, para o acesso a pesquisadores. Aquela área se trata de uma zona intangível, então o acesso hoje e antes desse evento já era feito somente por pesquisadores. Então, a princípio, seriam essas as medidas de precaução. A gente também vai fazer um acompanhamento temporal, né? Mês a mês vai fazer o imaginamento da área, até porque isso agora se tornou um objeto de pesquisa. Então, a gente tem acesso muito próximo à nossa sede de um exemplo de eventos naturais que ocorrem e são comuns à nossa região. Quando eles ocorrem no meio urbano, eles geram uma tragédia com vitimação, né, de pessoas. Nesse nosso caso aqui, ele foi entendido como um processo natural e é uma forma da natureza se estabilizar, né? Então, houve uma falha naquele tipo de rocha, houve o desprendimento do bloco, é um processo natural e a gente vai utilizar isso como foco de pesquisa e comparação. O quanto a vegetação demora a retomar uma área dessa, o quanto que vai demorar aquela vegetação a se recompor, né? Parte do caminho natural do Paquequer foi soterrada, mas a água continua seu fluxo quase normal por baixo do amontoado de terra e pedras, aflorando novamente em um ponto abaixo. Nos primeiros dias após o escorregamento de pedras, foi necessário modificar o sistema de abastecimento do parque e evitar a utilização das cachoeiras. A gente tem aqui uma bacia de drenagem no parque, nessa área de Teresópolis, que é o rio Beija-Flor e o rio Paquequer. Eles se unem logo aqui ao final após ali a descida da estrada da barragem e conformam o grande rio Paquequer, de onde ele atravessa toda a cidade. No momento da detecção do evento, isso foi na sexta-feira, quando a gente viu as imagens lá da vigilância que foram encaminhadas para a gente, e a gente começou a pesquisar o rio. Então, com o deslocamento do bloco, houve um deslocamento de sedimentos para o canal do rio Paquequer, para as nascentes dele, que ficam nessa trilha. Esses sedimentos eles chegaram até aqui, impactaram inclusive a captação interna do parque, que abastece a visitação e as moradias funcionais e os alojamentos de pesquisa e infraestrutura. A gente prontamente cortou a água e aguardou a limpeza natural desses sedimentos. Hoje já se encontra mais normalizada a situação, a água um pouco ainda turva, mas já foi, assim, já é uma situação bem melhor em comparação com aquele primeiro dia. Agora, assim, não chegou a afetar a captação da SEDAI, porque ela capta na parte alta do rio Beija-Flor, que não sofreu o impacto dessa junção com o rio Paquequer. A grande devastação aconteceu em local conhecido como Rancho Frio, a área intangível do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tipo de setor que só é liberado para pesquisadores, ou quando para público comum, como montanhistas, por exemplo, é preciso ter autorização da direção da unidade de conservação, e ainda assim para um número limitado de pessoas.
A trilha tem início no meio da estrada da barragem e permite acesso aos pontos onde o Paquequera ainda é encontrado límpido e cristalino, muito antes da forte ação antrópica, e montanhas como Santo Antônio e Três Marias. Existem diversas pesquisas em andamento em fauna e flora. Até alguns anos atrás, um dos estudos que mais teve repercussão no Parque Nacional aconteceu nesse trecho, o Projeto Muriqui.